Então vamos falar hoje sobre a pessoa mais importante da tua vida. Você. Você mesmo é campeão. Você mesmo é campeão. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Eu resolvi trazer esse tema à tona porque eu percebo ao realizar minhas palestras, meus treinamentos e principalmente minhas sessões de coaching, né, com clientes, que as pessoas tendem a se tratar muito mal, a se cobrarem muito. E o que eu quero dizer com isso? Que elas se punem, se culpam, se vitimizam, se criticam, se auto-sabotam. E sabe como é que eu percebo isso claramente? Quando elas lidam com as outras pessoas. Porque você só vê no outro aquilo que você tem dentro de você. Então, quando eu percebo o julgamento, a crítica, o olhar pesado dos outros, na verdade, eu ajo do mesmo jeito comigo mesmo. Sabe aquela história da boca só fala do que o coração está cheio? É por isso que você deve ver até o final o tema desse vídeo. Como você se trata na sua vida é um conteúdo imperdível. E se eu fosse você, eu ficava por aqui. E antes de começar, eu queria convidar você para se inscrever no meu canal do YouTube. É sensacional. Eu que faço. Esteja sempre por aqui comigo, porque eu garanto que vou sempre compartilhar com você o que aprendi ao longo da minha vida, com meus atletas, em meus relacionamentos conjugais, familiares, com as pessoas que eu convivi, em todo esse network que eu fiz por toda uma vida. Então pense que esse pode ser o primeiro passo para você escrever uma nova história da sua vida e você se tornar um verdadeiro campeão. O primeiro passo é você ter consciência, é você querer aprender coisas novas para você se tornar uma pessoa melhor. Toda semana eu estou lançando por aqui vídeos muito especiais, conteúdos imperdíveis, que eu faço com todo carinho. Eu sempre dou dicas para você fazer novas atividades, construir novos resultados e para você ser verdadeiramente o campeão que existe dentro de você. Então se inscreva e ativa o sininho aqui do YouTube e vem comigo. O que você enxerga nas outras pessoas fala muito sobre você. Existe um exercício que eu faço nos processos de coaching que é muito interessante. Eu digo para a pessoa escolher 3 pessoas. Escolha você, 3 pessoas que você admira e eu peço para você escrever uma lista de pelo menos 5 qualidades dessas pessoas. Geralmente, meu cliente que está fazendo no momento, ele responde sem precisar pensar muito. Mas já se eu peço para ele listar 15 características pessoais positivas dessas pessoas, o negócio muda, tudo fica mais complicado. Grande parte das pessoas não consegue passar da 7ª qualidade. E chega lá geralmente com muito esforço. Aí eu explico que aquilo que eu vejo nos outros é porque eu reconheço em mim. Então aquelas qualidades que eu vejo com muitas alegrias nas pessoas que eu admiro, elas realmente existem em mim. Porque só assim, só depois disso que eu tive já esse aprendizado. Então depois disso eu consigo visualizar em outras pessoas. Em outras palavras, eu só vejo no outro aquilo que eu reconheço em mim. Geralmente nessas horas a pessoa fica meio desconfiada. Aí começa a ler o que escreveu dos outros, pensa se faz sentido ela ter aquilo nela, se é possível ela ser validada com aquelas qualidades, enxergar aquelas características. Aí vem o ponto onde eu quero chegar. Por que é tão difícil enxergar o que eu tenho de bom? Mas parece tão simples falar da mesma coisa quando isso diz respeito a outra pessoa. Entendeu a diferença? Durante muitos anos, eu sempre me preocupei em dar a minha melhor versão para os outros. Eu era o melhor amigo, o companheirão, a companhia para todas as horas. Eu deixava meus amigos treinarem de graça na minha academia. Eu deixava qualquer programação para participar de festa, de viagens.
eu simplesmente abandonava meus negócios para ficar dando atenção a meus amigos. Teve época da minha vida até que eu terminava relacionamento só para ficar junto com meus amigos, porque eu não sabia dizer não. Simplesmente eu ficar viajando, curtindo vida de solteiro, sendo que eu sabotava o meu próprio relacionamento. Resumindo, eu fazia pelos outros o que eu não fazia por mim mesmo. Então, ao estudar inteligência emocional e mergulhar fundo no meu processo de autoconhecimento, eu entendi que eu sou a pessoa mais importante da minha vida e que eu devo me amar, me aceitar, realizar as minhas vontades, até mesmo antes de satisfazer as vontades de quem eu amo. Sabe por quê? Porque a forma com que eu me trato é a forma com que eu tratarei os outros. A forma como eu me amo é a forma como eu amarei os outros. Você deve estar pensando, tá de sacanagem. Porque se eu estou sempre colocando os outros em primeiro lugar, não significa que eu amo mais os outros? Não, meu amigo, minha amiga. Pensa comigo, olha lá. Se você coloca os outros em primeiro lugar, muito provavelmente você faz isso porque você quer ser aceito, você quer ser amado, você quer ter uma das necessidades humanas que é ser reconhecido, ser valorizado. Você faz para se sentir parte de um grupo, parte de uma comunidade. Isso é uma necessidade humana. Você faz o que os outros querem ou age como gostaria que você agisse, não porque isso é bom para você, mas porque, sendo bom para os outros, você acha que você vai ser amado. É por isso. E vamos combinar, isso não é amor de verdade. Isso é medo de ficar sozinho. Isso é medo de ser rejeitado. Isso é medo de não ser amado. Então, a partir de hoje, seja mais gentil consigo mesmo, se ame, se aceite, se valorize, se valide, se trate bem, olha para o teu espelho, olha para o ser humano único que você é e olha por tudo que você passou para ser quem você é hoje e responde para mim. O que você vai fazer hoje por você mesmo, como forma de amor? O que você vai fazer? Essa questão é tão boa que eu vou repetir. O que você vai fazer hoje por você mesmo, agora, nesse momento, que representa a sua prova de amor próprio? A prova do amor que você sente por você mesmo. O quê? Pelos outros você já fez bastante, mas o que você vai fazer por você? Para você olhar para você, para o teu espelho novamente e agradecer a Deus, o ser humano que você é, porque você se aceita do jeito que você é. Isso é autoaceitação. Quando eu pergunto para as pessoas se elas se amam, a resposta é rápida. Sim, claro, eu me amo, como eu não vou me amar? Aí, ok, eu te entendo. Eu faço uma pergunta na sequência que confirma essa resposta de uma forma negativa. Então me diga quais são suas 10 maiores qualidades. E essa pessoa animada me fala uma, me fala duas, 3 qualidades, aí começa a pensar, daí fala uma quarta, daí de repente sai uma quinta qualidade, fica mais pensativa, de repente sai mais uma, e daí vem um silêncio, e um silêncio constrangedor. Então nessa hora eu pergunto, e agora também eu vou perguntar para você que está aí me vendo. Se você se ama como você diz, como você não consegue listar 10 qualidades suas? Como você não consegue ver 10 características positivas que tornam você essa pessoa maravilhosa que você é? Como não? Vamos lá. Eu sei que o assunto de certa forma, é pesado. Mas é pesado no sentido que estamos falando de tua autoestima, tua autoconfiança, autorresponsabilidade, teu amor próprio. E acredite, 8 em cada 10 pessoas no mundo gostariam de se sentir mais autoconfiante. Gostariam de se sentir mais seguras
em relação a quem elas são. Gostariam de sentir tranquilidade quando precisam se expor. Gostariam de se sentir amadas exatamente como são. Gostariam de se sentir confortáveis em estar na sua própria pele. Mas não é bem isso que acontece. Para explicar isso, eu vou falar para você da cientista social da Universidade de Houston, no Texas. O nome dela é Brené Brown. Em 2010, ela teve a ousadia de falar sobre o poder da vulnerabilidade. Lá no TED Talk, tem um programa lá chamado Poder da Vulnerabilidade. Embora ela tenha sido assistida mais de 38 milhões de vezes, o resultado foi assustador. Tão assustador que ela ficou sem sair de casa por alguns dias, de tanta vergonha que sentia ao ler os comentários sarcásticos das pessoas falando sobre aquela apresentação. Se você está curioso para saber o que é, assista esse documentário. Está no TED Talk e agora está disponível também no Netflix. Chama The Call to Courage. Netflix, ok? Em pouco mais de uma hora, ela conta sua trajetória, os resultados que ela teve com 20 anos de pesquisa, incluindo 400 mil dados, bem como curiosidade da tua vida. E lá ela argumenta algo que acredito ser importantíssimo para você no seu processo de autoconhecimento. Não podemos ser corajosos sem sermos vulneráveis, ok? Para ela, nenhum dos nossos objetivos pode ser plenamente alcançado até que nos aceitemos quem realmente somos e abracemos as nossas inseguranças e as nossas dúvidas existenciais. Então, nesse contexto, ser vulnerável não é sinal de fraqueza, mas de força. A força de ser quem é, a coragem de se arriscar. Sem temer, sem ter controle do resultado, você se arrisca. E fala a verdade, quantas vezes na tua vida você já deixou de tentar por medo de fracassar? Quantas vezes já contou história, inventou uma desculpa qualquer, só para não arriscar algo que realmente importava para você? Pode ter sido algo simples, mas muitas vezes são situações que podem ter mudado o rumo da tua história. Quer ver alguns exemplos? Às vezes é bem simples. Você já deixou de ir na montanha-russa por causa de medo? Você já abriu mão de ir naquele evento por receio de se sentir meio deslocado assim, que você não conhece as pessoas? Já deixou de brigar por uma promoção na tua empresa, por vergonha de não ser escolhido? Você já deixou de declarar para alguém que estava apaixonado por medo de levar um não? Você já abriu mão de ser pai por medo de não dar conta? Você já saiu do emprego por medo de dar tudo errado e ter de voltar para o mercado com carimbo de derrota? Tudo bem. Em algumas dessas situações, ter deixado de fazer algo por sentir medo pode não ter causado grandes estragos e prejuízos. Mas quando você olha para trás, para o teu passado, para o retrovisor da tua vida, você já parou para pensar que o rumo poderia ser completamente diferente? A tua vida poderia ter tomado um rumo completamente diferente? Já pensou que você pode estar onde você está hoje simplesmente porque o medo te paralisou? Você ficou tão estático diante de tua vulnerabilidade que você deixou passar. Tira algum momento para refletir isso. Todos nós somos vulneráveis. Todos nós temos nossos medos, temos nossos fantasmas. Eu tenho os meus. Mas o que difere uma pessoa da outra está na forma como ela lida com esses momentos. Pensa nisso. Um verdadeiro campeão, uma campeã de fato, entra na arena e corre o risco, apesar dos medos. E presta atenção, apesar significa com eles. Significa entrar na arena do lado do medo, colado com medo. Nunca nega que essa conta do medo não existe, porque ela existe. Esse é o poder da vulnerabilidade nos dá. A coragem de sermos humanos, de sermos imperfeitos, porém corajosos. A coragem de eu e você ser quem você é. Pensa nisso. Pensa a respeito. Você costuma julgar as pessoas?
julgar o mundo ao seu redor, já que o assunto do último vídeo foi vulnerabilidade, eu vou permanecer nesse raciocínio e começar fazendo a você uma pergunta poderosa. Você costuma julgar as pessoas e o mundo à sua volta? Talvez você me responda, não, eu não julgo ninguém. Eu aceito as pessoas, aceito as diferenças entre nós com naturalidade. Então eu vou te fazer mais uma pergunta. Isso é verdade? Como você chama as pessoas que vivem em ritmo diferente do teu? Por exemplo, as pessoas lentas irritam você? Como você reage com pessoas que têm dificuldade em tomar decisões, que demora para escolher o prato quando o cardápio vem na mesa, ou para comprar um presente numa ida no shopping? Ou se você se identifica com essas características, como você lida com o outro lado? Aquela pessoa que vive te apressando, te pressionando, fazendo se decidir com rapidez, fazendo escolher de imediato, e você tem uma opinião quando simplesmente você queria deixar para lá, deixar a vida te levar. Olha só, todos nós costumamos julgar o mundo e fazemos isso a partir das nossas lentes, ou seja, a partir das nossas verdades. Quer um exemplo? Pensa no Brasil na época de eleição. Quantas pessoas você gostaria de excluir da sua vida quando escuta a opinião delas quando fala de um candidato? Independente do lado de quem estejam. Seguindo esse raciocínio. Sim, eu digo eu, você, meus amigos, minha mulher, enfim, nós somos seres humanos. E ser humano julga as pessoas. Não porque queremos, mas porque o diferente tende a nos incomodar. Lembra que a gente falou antes? Eu reconheço nos outros que eu tenho em mim. Para o bem, com minhas qualidades, ou para o mal. Esses são os meus defeitos. E geralmente eu concordo e valido aquilo que eu gosto. E o que eu faço com aquilo que eu não gosto? Eu critico, eu julgo. E quando eu julgo pessoas. Fulano é assim, Beltrano é assado, ciclano é sei lá o quê. E lá vem a minha opinião sobre essa pessoa. E o interessante é que quando eu faço os meus julgamentos, elas sempre vêm sobre a identidade das pessoas. Por mais que tenha sido somente um fato isolado, nós costumamos julgar a pessoa, ainda que esteja falando sobre a capacidade, merecimento, eu logo assimilo isso àquela pessoa, que ela é assim, que ela é teimosa, que ela não leva nada a sério, que ela não merece ganhar dinheiro, que é um fofarrão, que ela é maldosa. Percebeu? É assim que nós fazemos. É assim que nós opinamos a vida. Então respira fundo e fala a verdade. Não é bem assim. Você, eu e o mundo tendemos a ser assim. Mas você não precisa ser assim. E vou te dar uma dica que eu aprendi com meus mentores. Se é para você julgar as pessoas, julgue as atitudes delas. Ela teve uma atitude errada. Ela de repente não é assim. E se você começa a julgá-la, chamá-la de tal maneira, ela é burra, ela é incompetente, e você realmente vai acreditar que ela seja assim. De repente só a atitude dela foi ruim. Isso é muito interessante. Quando eu ouvi essa expressão uma vez, eu fiquei pensativo. Eu falei, cara, não é que é verdade? Às vezes nós estamos julgando a pessoa, chamando ela de incompetente, sendo que ela fez uma atitude ruim. E fica muito mais leve. Porque não interessa o que ela fez, interessa os pensamentos que estão te conduzindo a ficar uma pessoa mais raivosa, mais triste por causa de um comportamento alheio. É só isso. Vamos testar juntos aqui. Se fulana não faz o que eu peço, eu não a julgo, definindo que ela é teimosa. Mas eu entendo que naquele momento que eu pedi, ela não fez. E passo a julgar aquela atitude por não ter seguido o prazo combinado. Por exemplo, ela
trouxe um prejuízo financeiro no trabalho. A identidade dela foi indisciplinada. Se outra pessoa não está levando o projeto profissional a sério, e ele costuma procrastinar, por vezes fala e não cumpre o prometido, mas isso não quer dizer que ele é fanfarrão, ou que não merece ganhar dinheiro. Mas nesse quesito da tua vida, nesse momento, ele está agindo de uma forma irresponsável, ou com uma atitude imatura. Se outra pessoa falou mal de outra pessoa, isso não quer dizer que ela é maldosa, mas que quando ela fez isso, ela agiu de forma inconsequente, às vezes inconsciente, pois ela está prejudicando a imagem de outra pessoa diante do chefe, por exemplo. Percebeu que ao julgar a atitude, não a pessoa, a vida fica bem mais leve? Você não está definindo as pessoas pelas suas lentes, mas apenas assimilando o contexto em que elas atuam. Então, a partir de agora, leve isso com você. Se é para julgar alguém, julgue suas atitudes e, de preferência, exercite a compaixão, a empatia o tempo todo. Estamos falando aqui da tendência que temos de julgar pessoas e não suas atitudes. E que ao fazermos isso, tendemos a emitir nossas opiniões de acordo com as nossas verdades, ou seja, com as lentes que nós enxergamos o mundo, com as lentes que nós vivemos os nossos valores. E nesse contexto, a tendência é criticar, rejeitar o que não incomoda. E o que me incomoda pode, por exemplo, não incomodar a minha mulher. E pode ficar pior ainda, porque eu passo a me incomodar com atitudes da minha mulher, por exemplo, e ela se incomodar com as minhas, fazendo com que eu a julgue e que também ela me julgue. Assim, se focarmos nas diferenças, a tendência é que eu critique, eu reclame, tenha peso na mão, ao dar minha opinião sobre os fatos e sobre as pessoas. E minha opinião geralmente será dura, pois o que me incomoda são as diferenças, quase nunca as semelhanças. Por isso mesmo é que muitos casais vivem estressados, porque se esquecem dos motivos que se uniram, das afinidades, das semelhanças, e parecem focados nas ações que mais se incomodam. Por isso que agora eu quero te fazer um convite. Se você experimentasse olhar o mundo e as pessoas à sua volta com outras lentes, imagine você está pegando o óculos de alguém emprestado e essa pessoa tem um problema de visão diferente do teu. E você é desafiado a enxergar o mundo de acordo com as lentes dela. Como seria viver esse desafio? Tá entendendo? Pode ser incômodo, até desconfortável, mas é uma questão de treino e de tempo para você se adaptar. E eu garanto, você aprende a lidar com a situação. Você se acostuma com o contexto e mais rápido do que você imagina. Você começa a tirar de letra. Vou te dar um exemplo. Nesses dias de férias, a gente estava comemorando o aniversário de um grande amigo nosso, Marcos Coutinho, lá em Ibiza. E eu fui andar no flyboard. Eu não sei se você sabe o que é o flyboard, mas é uma prancha ligada no jet ski, que ela vai te impulsionar para cima e você fica flutuando, que nem como se fosse o Iron Man. Lembra do Iron Man? Então você sai flutuando como ele, sai viajando. E eu me julguei antes de começar aquele exercício que eu nunca tinha feito. Eu me julguei, eu falei, eu não vou conseguir. E quando eu falei que eu não iria conseguir, eu realmente não consegui. Aí, em certo momento, eu mudei o julgamento. Eu falei, sim, eu consigo, claro que eu consigo. Eu comecei a me julgar como uma pessoa vencedora e que conseguiria terminar o que começou. E é muito louco isso, porque é um exemplo muito simples. Depois que eu mudei o meu mindset imediatamente, eu levantei e comecei a flutuar. Porque eu ficava fazendo força e quando eu relaxei, eu vi que aquele exercício era somente equilíbrio.
E eu comecei a me equilibrar melhor, sem fazer força, mantendo a coluna reta e pude andar. Então é muito isso. Quer ver outro insight que eu tive? O jogador de basquete Oscar. Ele foi o nosso maior cestinha, ídolo do basquete masculino. E ele ganhou o título de maior pontuador da história do basquete. Ele fez mais de 45 mil pontos. Ele também era fera em cesta de 3 pontos, não sei se você lembra disso, mas na minha época de adolescente, ele realmente era o cara. A gente tinha pôster dele, do Oscar. Eu sou fã. E ele fez feitos inesquecíveis, tanto que recebeu o apelido de Mão Santa. E uma vez perguntaram para ele de onde vinha tanto talento. E ele respondeu: eu treino e muito. E sua rotina diária incluía, após as atividades diárias, após as suas atividades, ele fazia mais 1000 arremessos. E ele garantiu que só terminava a série quando acertava 20 lances de 3 consecutivos. Essa é a receita do sucesso. Mas poderia ser do Minotauro, do Minotouro, também pode ser a sua. E acredite, tudo, absolutamente tudo é uma questão de treino. Treino, persistência, de dar um passo cada vez. Então preste atenção na riqueza que estou mostrando para você. Se você quer olhar o seu mundo com novas lentes, a questão é: quando você vai tentar pela primeira vez? Já que o tema hoje é a coragem de ser você e de se aceitar e amar acima de tudo, eu quero te fazer uma pergunta para abalar todas as estruturas. O que você faria hoje se você não tivesse medo de errar? O que você faria hoje se não tivesse medo de errar? Se você tivesse 100% de certeza de que tudo que você fizesse daria certo. A certeza de que você teria sucesso como resultado. Qual atitude você tomaria agora, nesse momento? O quê? É difícil de responder, né? Embora a grande parte das pessoas queira perder o medo de errar, elas também não sabem o que fariam se esse medo deixasse de existir. Para você ver como o medo de errar tende a nos paralisar, muitas vezes ele nos deixa fora de combate. Entenda, quando eu digo fora de combate, quer dizer que nem mesmo pensamos na possibilidade de entrar no ringue. Ou seja, você nem pensa na possibilidade de tentar, de vencer, porque já admite a derrota como certa. Tudo isso porque simplesmente você tem medo de errar. E é forte isso. E como que a gente resolve isso? Mudando nossa perspectiva do erro. Porque o erro é inevitável. Responde para mim, o que de fato aconteceria se você errasse? O que de pior aconteceria se você errasse? Seria tão grave assim? Seria algo tão terrível que deixaria você traumatizado pro resto da tua vida? Vou te contar uma coisa. O erro é a única certeza de todo o processo de inovação. A única certeza. Ninguém consegue criar algo novo se não testar as possibilidades, experimentar coisa nova, pensar fora da casinha, se arriscar. E para isso, inevitavelmente, você vai errar ao longo do processo. Eu aprendi isso nos meus estudos, quando eu me deparei com um conceito muito usado lá no Vale do Silício, onde nascem as maiores empresas do mundo de tecnologia. O fail fast, ou seja, erre rápido. Lá o erro é bem-vindo, desde que você tire o aprendizado dele, porque dessa maneira você fica mais perto de acertar da próxima vez. As empresas de lá, elas testam muitos produtos. E se demorar, por exemplo, 5 meses para fazer um teste, para ver se o produto vai dar errado, é muito tempo e o dinheiro é desperdiçado. Você sabe, algumas coisas mudam hoje em dia. Então, lá, eles trabalham com o conceito de testar as ideias numa velocidade maior. Às vezes, em algumas semanas. Porque quando você testa e você vê que deu errado, a sua chance de fazer melhor da próxima vez é enorme. Então, a regra é simples lá. Arriscar, fazer rápido, testar, melhorar, aprender, testar de novo, se necessário, mata o projeto. Em outras palavras, é o conceito de aprender com seus erros. Porque dificilmente você vai cometer o mesmo erro diversas vezes, você estiver atento ao processo de estiver disposto a mudar. Então, se errar faz parte do jogo, e lá as empresas aprendem errando rápido, eu pergunto a você, por que você se paralisa diante da vida com tanto medo de algo que parece ser tão simples? Errar.
Por que você tem medo de errar? Você até desiste de tentar, por uma questão simples. Porque nós, ao longo da nossa educação, nós não fomos treinados para errar. Ao contrário, muitas vezes fomos castigados quando erramos. Fomos taxados de inconsequentes, imaduros, irresponsáveis. A criança erra e fica de castigo. O adolescente erra e é punido. O adulto erra e ele não erra porque nem tenta. Ele simplesmente desiste antes de errar. Veja, eu não estou aqui dizendo que as crianças e adolescentes devem ser validados quando erram, que os pais não devem tomar as devidas providências e impor limites aos seus filhos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nessas horas, estimule a tentativa. Valide o esforço de ter feito, por mais que tenha errado. Faça com que eles aprendam o seu erro. E não que aprendam a desistir para nunca mais errar. Porque errar é bom, é saudável, faz parte, é importante para o crescimento, para a evolução, faz parte. Principalmente para você aprovar quem é. Testando as possibilidades, aceitando as vulnerabilidades. Não tem jeito. No caminho você vai errar, e muito. Mas erra rápido. E permita-se errar. Porque nenhum medo vai te impedir de você ser feliz. Eu, por exemplo, errei muito na minha vida. E aprendi com eles. Então, hoje em dia, eu erro menos. Espero que esse conteúdo tenha feito você repensar algumas atitudes em relação a você mesmo, sabia? Afinal, aqui a gente viu que como você se trata, como você se julga, como você critica os outros, como você se critica, como você se ama. E se essas motivações forem baseadas em medo de ser rejeitado, de ficar sozinho, de errar, de fracassar, medo de sentir vergonha, sua vida será baseada em medo. E sabe qual que é o contrário do medo? Segundo a Bíblia, o amor. O amor é a perfeita linguagem para a confiança, para a estima, para o respeito e para o sucesso. Então, se ame sem limites e com a máxima intensidade. Eu garanto que você vai viver a melhor relação da tua vida. A relação de amor com você mesmo. Porque você é a pessoa mais importante da tua vida. Aproveite e faça esse conteúdo rodar o mundo. Porque nós hoje falamos de como você buscar o amor, um amor ininterrupto. E o amor salva os